Olá, meu nome é Sandro Bueno e eu vou falar sobre gaita de foles. Vamos lá. Recentemente eu fiz uma pergunta no meu Facebook sobre se o pessoal tinha alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre as gaitas de fole e de repente eu poderia responder algumas, quem sabe todas, não sei. Então vamos lá. Primeiro, Tadeu Terra. Encontrei contigo na Avenida Paulista tem tempo. Montei uma gaita de fole com cano PVC. Te mostrei o vídeo. Eu acho que eu me lembro. Isso já faz mais de um ano, né? Se eu não me engano. Qual a diferença entre gaita portuguesa e gaita escocesa? Mas se você pretende criar conteúdo sobre gaita, já tenho inscrito. Muito obrigado. Tadeu, é o seguinte, acho que você se refere à gaita escocesa e a GHB Great Highland Bagpipes, que é a gaita mais conhecida da Escócia e também a mais difundida, que é aquela que tem as bandas militares e tal. E mesmo a gaita portuguesa eu vou me deter em falar sobre a gaita que eu toco, que é a gaita minhota, até porque tanto na Escócia quanto em Portugal não existe só um tipo de gaita. Na Escócia tem a Small Pipes, tem a Northumbrian Pipes e também tem a GHB. Deve ter mais alguma outra que eu não sei informar no momento. Em Portugal tem a gaita coimbrã, tem a gaita mirandesa, tem a gaita minhota, também tem, deixa eu ver, a gaita transmontana, que é uma gaita mais recente, né, pelo que eu fiquei sabendo. Então, vou me atentar a fazer as comparações entre a gaita minhota, que é essa que eu toco, e a gaita escocesa. Então vamos lá, a gaita escocesa obviamente eu não tenho aqui comigo, mas eu posso falar sobre alguma coisa ou outra. Bom, eu tenho aqui primeiro pela nomenclatura, isso aqui se chama ponteiro nas gaitas ibéricas, e a gaita escocesa se chama chanter. Muita gente chama isso de chanter, enfim, aí quando eu falo português eu falo ponteiro e quando eu tô falando inglês eu falo chanter. Bom, vamos lá. A primeira diferença eu acho que é o dedilhado, talvez, e que basicamente interfere na escala em si. Aqui, nas gaitas ibéricas, posso falar na gaita minhota, eu tenho um dedilhado que se chama dedilhado aberto. Então eu vou do meu dó até subindo ou assim, e eu tenho toda uma escala maior. Então eu com o dedilhado aberto, eu tenho a escala maior. E fazendo o dedilhado fechado, eu tenho uma escala menor. Já a gaita escocesa, ela tem uma escala que é mixolídia e ela é semi-fechado, ou seja, você chega determinadas notas. Obviamente, eu não sou gaiteiro escocês, então me perdoem se eu cometer algum erro. Algumas notas, elas são digitadas de maneira diferente. E quando você chega aqui, nessa nota, que para a gaita escocesa é a nota Mi, ela vai dedilhar assim com esses 3 dedos aqui apoiados aqui embaixo. Já na gaita minhota, ela é tudo aberto. Entendeu? Então basicamente é isso. E, pelo que sei, não é muito de costume você tocar notas fora da escala na gaita escocesa. Você toca em mixolídio e a maior parte das músicas tradicionais estão no modo mixolídio ou no modo maior, sendo aqui em Mi maior. Sei que Gordon Duncan, que era um gaiteiro excepcional, ele tocava também a terça menor na gaita, mas não é muito comum um gaiteiro ou outro que toca. Já nas músicas tradicionais galegas ou mesmo portuguesas aqui do norte de Portugal, é muito comum na mesma música ter uma escala maior e menor, que varia dependendo da digitação que o gaiteiro vai fazer. Então basicamente são essas as diferenças. E também tem o tom. A gaita de fole escocesa é em Lá, mas com uma afinação um pouco mais acima, então é quase ali um Si bemol maior, Si bemol mixolídio, desculpa. E as gaitas de foles galegas, minhotas, em sua grande maioria, estão em Dó, tá bem? E com os bordões também em Dó. Próxima pergunta, deixa eu ver.
Ai, saiu da página. Gabriela Ramos, tipos de gaita. Olha, as gaitas de fole, elas estão presentes na Europa quase que inteira, e cada país tem o seu próprio tipo de gaita. Tem países que tem, como eu disse, Portugal mesmo, Escócia, tem mais de um tipo de gaita. Na França tem muitos tipos de gaitas, na Alemanha também. Basicamente toda a Europa, no norte da Europa, no sul da Europa, e não só. Também as gaitas a gente pode encontrar no Irã, ou em Portugal, no Irão. E também no norte da África também tem algumas gaitas de foles, como na Tunísia, Marrocos. Tem também a gaita búlgara, tem Polônia, enfim. Eu vou deixar um vídeo, um link de um vídeo, que na verdade é uma sequência de 3 vídeos, e vocês podem conferir no Facebook, mostrando alguns tipos de gaitas de fole. É bem interessante, inclusive eu assisti hoje fazendo o almoço, enquanto eu estava cozinhando e pronto, eu estava ouvindo os diferentes tipos de gaitas de fole. E aí vocês vão poder perceber a diferença dos timbres e também do repertório, que também isso é muito interessante. Vamos lá. Outra pergunta. Mila Maia, Mila mais conhecida também como Mileta. Respiração. Vamos lá. Respiração, basicamente, no começo eu pensava muito para respirar na gaita de foles, mas depois de um tempo, isso se torna tão natural que você nem pensa mais, você vai tocando, e quando você sente que a bolsa está mais vazia, você infla e vai colocando mais ar. Agora, eu participei de uma oficina de músicas ibéricas no estúdio Mauaca, dirigido pela Magda Pucci, Gabriel Levi, que é um espaço incrível em São Paulo. Também que acontece vários eventos e tal, e é um grupo que eu admiro muito também, o Mauaca e tal. E era um workshop sobre músicas ibéricas, se eu não me engano durou 2 dias ou 1 dia, eu não vou me lembrar. E eu com um amigo meu, nós estávamos tocando, e no final a Berenice de Almeida, ela fez uma pergunta muito interessante que eu nunca tinha reparado. Que ela me perguntou: olha, você, pelo que eu vi, você sempre respira no começo da frase melódica. Por quê? Aí, na hora eu não soube responder, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu apenas respirava na hora que eu achava que tinha que respirar, e quando você está tocando, você não pensa mais na respiração, você pensa só na melodia e como você está executando a coisa toda ali. Eu acho que isso vem porque primeiro, antes de tocar gaita de foles, eu toco flauta. E na flauta você tem momentos certos para respirar. No começo de uma frase melódica mesmo é essencial você respirar, senão você não aguenta até o final. Então eu acho que por essa razão eu tendo a respirar sempre no começo da frase melódica, talvez assim. Mas basicamente é isso sobre respiração. Acaba que se torna um pouco natural. Não sei se tiver algum outro gaiteiro que quiser contribuir com mais alguma coisa, se você toca diferente, talvez, e queira contribuir, só deixar nos comentários. Vamos lá. Gabriel Vilhena. É verdade que elas foram dadas pelos deuses? Sim. Amilcar Alencastro. Os drones, estando em outro tom da música, devo tapá-los para tocar apenas o chanter? Vamos lá. Se você está tocando música tradicional, por exemplo, você está tocando música tradicional galega numa gaita galega, é muito difícil você tocar em outro tom que não seja o tom da própria gaita. Pelo menos no repertório tradicional não vi muita coisa. O que eu vi foi pegar músicas de outro contexto e inserir naquele contexto. E, por exemplo, você quer tocar uma música bretã ou uma música escocesa na gaita e pronto, e faz um set de algumas músicas tradicionais galegas e mistura com outras músicas que de repente você quer tocar em outro tom. Bom, da experiência que eu tenho, eu sempre tapo
sempre tapo, a não ser que você queira fazer uma coisa dissonante também. É possível que você, por exemplo, você toque em Ré menor na gaita, começando com essa digitação, e você deixe o Dó ali do bordão suando, do ronco, né? Fica dissonante? Fica dissonante, mas é uma questão de gosto. Eu não, eu tapo sempre. O que eu já fiz também foi, você começa uma música com o fole já com pressão. Isso vai fazer com que o palhão do ronco ele fique tapado, já por conta da pressão do ar. Então, o que você pode fazer é, quando você vai mudar de tom, por exemplo, você começa em Ré menor, depois eu vou dar um exemplo. Você começa, aliás, olha o exemplo agora. Então, você começa em Ré menor e quando você vai mudar para Dó menor, você pausa o fole, deixa ele mais ou menos na metade e depois você dá outra pressão e você vai acionar o palhão do bordão. É isso que eu já fiz e que já vi outras pessoas também fazer. Mas usar o bordão num outro tom diferente da gaita não é muito comum. A não ser que seja um tom, por exemplo, se eu estou tocando o que acontece, eu toco algumas coisas de música irlandesa também na gaita e que de repente aqui estão em Fá e eu deixo o bordão que é em Dó ligado. Mas não há problema algum, porque o Dó é a quinta de Fá, então não causa nenhuma dissonância. Mas se você vai tocar em Ré menor, eu não acho que fique legal, não. Próxima pergunta. José Otávio de Lima Pereira. Fala, Sandrin, beleza? Pra quem não sabe, meu apelido é Sandrin, não é Sandrinho, é Sandrin, com um N mesmo no final. O material que é feito influencia no som? Couro de animal, tecido... Abraço. Abraço, Zé. É o seguinte... Não. Posso dizer que não. Eu vou até mostrar aqui. Porque eu acho interessante. Eu vou desmontar minha gaita toda. A gaita é basicamente como uma peça de Lego. Você pode desmontar ela. Bom. Essa aqui é basicamente a roupa da gaita. A gaita, ela é bem vestida. Então você pode, eu vou desnudar a gaita, ou enudecer a gaita. Eu vou deixar ela nua, pronto. Vou deixar a gaita nua e a bolsa de verdade da gaita é essa daqui, que tem um nome que se chama Gore-Tex. Antigamente as gaitas de fole eram feitas em couro. Mas hoje em dia, com a tecnologia, nós temos esse tecido que é o Gore-Tex, que é essa aqui. Essa é a gaita nua e crua. Que é esse tecido que é um tecido sintético que não vaza ar, mas ele respira, ele não deixa que a umidade fique aqui dentro. Ele funciona mais ou menos como o couro natural. Porque antigamente era feito em couro, os foles, né? Isso aqui por isso que se chama gaita de foles, porque esse aqui é o fole. Mas o que acontece? O couro ele tem lá seus problemas de durabilidade, pode juntar fungo, então não é assim tão saudável até mesmo para gaiteiros que não têm um bom uso do instrumento. Por exemplo, ter um bom uso toda vez que você termina de tocar, eu pelo menos eu sempre faço isso, agito um pouco o fole para ele respirar um pouco e deixo ele aberto, eu deixo ele respirando, para não juntar umidade. O que acontecia antigamente é que juntava fungo, e tem uma doença que se chama doença do gaiteiro, inclusive, que as pessoas inalavam esse fungo e depois de muito tempo tocando, né, muitos anos de prática,
as pessoas desenvolviam uma doença no pulmão, o que eu acho que não é nada legal. Isso mudou muito, não tem mais, porque era de fato era o couro animal, por isso que isso acontecia. Agora, depois inventaram os couros de borracha, antes do Gore-Tex. E eu nunca toquei numa gaita de foles que tenha couro de borracha, mas já falaram que era horrível, porque se você já tocou, comente, por favor. O que eu ouvi falar é que era muito ruim, porque o couro de borracha, a borracha ela não é estável, né? Você aperta, imagina como se fosse uma bexiga. Se você aperta por aqui, o lado de cá ele vai inflar. Então isso pode variar, causar variações de pressão dentro do fole. Isso, a variação de pressão dentro do fole é tudo que a gente não quer. Por quê? Porque se varia a pressão, varia a vibração da palheta. A palheta que dá o som na gaita de foles. É a alma do instrumento. Se você tem variação de pressão, vai variar a vibração da palheta, o que vai desafinar o seu instrumento. E eu acho que não era nada legal você tocar desafinado, ainda mais se você está tocando em conjunto com mais de uma gaita. É um pouco ruim de você ouvir. E aproveitando e falando sobre palheta, eu vou mostrar aqui algumas palhetas. Uma palheta, porque todas são basicamente iguais. Essa aqui é uma palheta da minha gaita, que já é usada, mas às vezes eu ponho ela, uso também, porque as palhetas velhinhas já estão mais laceadas e é gostoso de tocar. Não sei se vai estar focando, meninas, tutupom. Essa aqui é uma palheta Linhares, tá bem? Todos os ângulos aqui. Então, isso aqui vai dar o som do instrumento. Isso aqui é a alma do instrumento. Esse é o som só da palheta e quando você coloca no ponteiro, a mágica acontece. Então, isso basicamente é que vai influenciar no som da gaita, no som, no timbre e também no formato do ponteiro. Alguns falam que a qualidade da madeira também influencia. Eu não sou especialista nisso, de repente eu posso pedir para alguém falar sobre isso num futuro próximo, enfim. Não sei qual a repercussão que vai dar esse vídeo, se vai ter um segundo ou não. Mas de repente eu posso falar depois sobre madeira, sobre palheta. Posso buscar informação ou pedir para quem é qualificado, porque essa não é muito a minha área. Vamos lá. Bom, gente, eu tava aqui vendo os vídeos e ficou um pouco longo, porque essa conversa deu pano pra manga. Então eu acho melhor eu dividir esse vídeo em mais de uma parte. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima. Se você gostou, curta, compartilhe, porque de repente tem pessoas também que são interessadas no assunto. Marca pessoas, talvez gaiteiros ou não gaiteiros, enfim, toda pessoa que você julgue que interesse, que seja interessante. Muito obrigado e até a parte 2.